A partir de agora, para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, com o diretor-geral da Polícia Federal, Daniel Mostardeiro Cola, e as providências, as investigações e o que poderemos saber do maior escândalo do futebol brasileiro envolvendo manipulação de resultados de jogos de futebol, exclusivo a seguir. Vai levando, jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a posse para Sandoval. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Com a Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Posso entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e o desejo sincero de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024. Bem, estamos mais uma vez, hoje sábado 19 de outubro de 2024, a postos para o mundo inteiro em rede mundial de televisão, nos canais abertos e fechados de todo o Brasil e nos aplicativos mundiais, Smarts TVs, no comando da Sul TV. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, novamente trago o que o Brasil inteiro espera, especialmente da Justiça. E neste caso, hoje, a Polícia Federal. O seu diretor-geral, Daniel Mostardeiro Cola, foi ouvido pela nossa CPI, que eu presido, no Senado Federal, sobre a manipulação de resultados de jogos de futebol e de casas de apostas. O que a Polícia Federal está investigando, providenciando, o que ela está sabendo, quais as suas opiniões em relação às oitivas que aconteceram até agora, ou seja, todos aqueles que foram envolvidos, especialmente o empresário que se tornou um réu confesso e que admitiu já ter faturado 300 milhões de reais em manipulação de resultados de futebol, é o que vocês vão, a partir de agora, acompanhar na primeira parte do nosso Pode Cá Liberados, um talk show diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. No ar? A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e ao depoimento do senhor Daniel Mostardeiro Cola, coordenador-geral do Instituto de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, nos termos do requerimento número 59/2024. Relator histórico de CPIs, nosso irmão Romário Souza Faria, com a palavra e as primeiras colocações sempre importantíssimas e qualificadas ao nosso representante da Polícia Federal. Considerando que a parte de regulamentação sobre apostas esportivas do Ministério da Fazenda já está em vigor e outra parte estará completamente efetivada em 1º de janeiro de 2025, como a Polícia Federal está estruturando para combater a operação das bets ilegais, que também passa pela lavagem de dinheiro e pela evasão de divisas? Será que criada alguma divisão especificada para essa função? Será criada alguma divisão específica para essa função? A Polícia Federal tem pessoal treinado em quantidade suficiente para esse combate? Por favor. Obrigado pela pergunta, senador Romário. Bom, a lei foi estabelecida, foi promulgada no final do ano passado, né? E a Secretaria de Prêmios e Apostas aí editou, salvo engano, 10 portarias, né? Com relação a esse tema.
mas elas, de fato, passam a vigorar em 1º de janeiro do ano que vem. Me parecem portarias que estão alinhadas aí com o melhor... com as melhores orientações do cenário internacional, né, de repressão à lavagem de dinheiro e demais crimes, certo? Nós temos 2 situações que eu acho que é importante pontuar, que é uma questão, a primeira delas relacionada à manipulação de resultados, no qual as bets, em regra, são vítimas, né? E uma segunda situação que o ilustre relator Romário, senador Romário, colocou, que é a questão das bets ilegais, né? Com relação a isso, nós temos um regramento no qual as bets atualmente elas estão em processo, elas solicitaram autorização, certo? Aquelas que não solicitaram, salvo engano, já estão impedidas de atuar. E as demais, né, estão com pedido pendente e vão ser avaliados até 1º de janeiro de 2025. A Polícia Federal, com relação à primeira pergunta do senador, ela possui, na nossa coordenação que trata de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, corrupção, ela possui uma estrutura especificamente voltada para crimes financeiros e lavagem de dinheiro, que é essa questão das bets ilegais. A Polícia Federal tem dialogado com outras instituições, como o COAF, Banco Central, e ela está atuando nessa situação, certo? Por óbvio, se o senador me pergunta se a gente precisa de gente, a gente sempre precisa de mais, né? A gente trata um universo de quase 100 bets legalizadas, cada um podendo explorar um número X de marcas, né? Então, a gente está tratando aí de centenas aí de casas de apostas que vão estar operando no ano que vem de forma legal, fora aquelas que não estarão operando de forma legal. Mas alguma divisão específica para essa função será criada pela Polícia Federal? A rigor, senador, nós já temos uma divisão específica que trata de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. São 2 divisões distintas que estariam atuando no combate a esses crimes. Como a Polícia Federal avalia a legalidade da lista positiva, divulgada pelo Ministério da Fazenda, que liberou que empresas de apostas financiassem sem avaliação dos seus requerimentos, sem expedição de autorização formal, sem análise de documentos ou pagamento de outorgas? Senador, eu não conheço exatamente o regramento, porque é o regramento muito mais da parte, né, do Ministério da Fazenda, mas nós tínhamos um universo no qual essa autorização seria válida só a partir de 1º de janeiro, certo? E nesse meio tempo as casas todas essas bets estariam, né, operando no limbo. Na medida em que eles, pelo menos aqueles que tiveram o pedido de autorização concedido, né, por exemplo, protocolado e estão pendentes de avaliação, eu acredito que a proibição daquelas que não preencheram os requisitos ainda, que de forma, né, de formas liminar, né, não adentrando profundamente na análise do mérito, eu acho que de qualquer maneira é salutar, né, de que pelo menos aquelas que sequer pediram autorização, que não demonstraram qualquer interesse, que elas sejam pelo menos impedidas nesse primeiro momento. Considerando que as empresas na lista positiva não passaram por uma avaliação rigorosa, como a Polícia Federal avalia o risco aumentado de lavagem de dinheiro no setor de aposta? Vocês têm uma avaliação em relação a isso? Para essas empresas? Nós não temos um dado concreto, né? Mas a gente tem, por exemplo, nas operações, nas investigações envolvendo manipulação de resultados, a gente tinha um problema sério, que era a dificuldade de em alguns casos, contatar as casas de apostas, né? Porque todas elas estavam sediadas no exterior. Agora, todas elas têm que ter um representante, né, estabelecido no país. A própria SPA, ela criou algumas tipologias, alguns mecanismos para identificar aquelas apostas, aqueles comportamentos, né, que indicam suposta lavagem de dinheiro, manipulação de resultados. Então, eu acredito que esse regulamento que vai valer a partir de 2025, ele
está muito bem estruturado. Mas, por óbvio, só efetivamente quando ele começar a funcionar que a gente vai ter certeza. A Polícia Federal está conduzindo ou planeja conduzir algumas investigações sobre as empresas incluídas nessa lista positiva para verificar possíveis atividades ilícitas? Senador, a gente não pode, né, comentar investigações em andamento, né? Mas eu lhe garanto que a Polícia Federal vai tá acompanhando essa situação e vai atuar com certeza. A Polícia Federal firmou um memorando de entendimento com a empresa Sport Radar, ainda em 2021, visando o intercâmbio de informações e a coordenação mútua de atividades e treinamento no combate à corrupção do esporte e às apostas ilegais do Brasil. Quais foram os desdobramentos dessa cooperação? Se a Polícia Federal está preparada para agir imediatamente nos casos de detecção de fraudes vindo do sistema de Sport Radar ou de outras empresas? Bom, essa relação ela vem se desenvolvendo desde 2021, né, de forma formal com o Sport Radar. Nós recebemos aí constantemente informações deles. Posso citar um caso de como funcionou especificamente na situação da Operação Jogo Limpo. A partida ela era prevista para ser realizada no dia foi realizada, né, no dia 1º de junho. Nós recebemos uma informação no dia anterior. Um dos pontos de fragilidade era a ideia de que não haveria transmissão daquela partida. Então, nós fizemos um acompanhamento, gravamos a partida. Fizemos a interlocução junto com a CBF Sport Radar. A Sport Radar acompanhou de forma muito detalhada essa partida. E, se não me engano, a partida foi no sábado. Na segunda-feira, mais tardar terça-feira, nós recebemos o informe da Sport Radar via CBF. E, nesse mesmo dia, nós já pedimos autorização para o ministro da Justiça. E, assim que retornou, nós instauramos o inquérito. A partida foi dia 1º de junho. As medidas de busca e apreensão foram cumpridas dia 26 de junho. Só para ter uma noção da dinâmica, né, de um intervalo aí de 20 e poucos dias foi deflagrada a operação. Aqui nessa CPI, por videoconferência, o senhor William Rogato, no depoimento, ele afirma que pagou jogadores, dirigentes e árbitros para manipular jogos, provocando rebaixamentos de 42 clubes em diversos campeonatos. Diz ele que tem atuado nesse mercado desde 2009. A primeira investigação que se tem notícia sobre ele é do ano 2020. Quais falhas o senhor acha que permitiram que alguém tivesse a situação criminosa por tanto tempo sem ser incomodado? E as bets atuaram novamente como vítimas desinteressadas, como disse o Procurador-Geral da Justiça de Goiás, senhor Ciro Pérez, a esta mesma CPI? Ou seja, desde 2019 já há essa fraude. Isso vem passando. 2009, desculpa. A Polícia Federal já tem esse entendimento? Começou a investigar a partir de agora ou só a partir de 2020? Obrigado. Eu pude acompanhar ontem parte do depoimento do senhor William, né? Eu acredito que, antes de mais nada, ele colocou várias situações, né? Lançou várias suspeitas. Eu acredito que, primeiro, ele tem que trazer alguns elementos a fim de corroborar isso, né? Porque, né, pelo menos ele falou de 42 rebaixamentos, que atua desde 2009, né? Temos operações aí do Ministério Público do Distrito Federal, né, de fim de jogo, que investigou ele nesse ano, salvo engano, né, no campeonato, no Candangão de 2024. Né? Acredito que o Brasil ele ficou no limbo, né, à margem dessa regulamentação muito tempo, né? Desde 2018 a gente tem essa possibilidade de atuação aí das bets, mas é notório que essa situação ela tomou uma proporção, né, muito mais preocupante foi nos últimos 2-3 anos, né? De fato, de 2009, eu especificamente não tenho conhecimento, senador. Não sei lhe dizer, acredito que ele teria que trazer para Vossas Excelências aí, trazer os elementos que ele disse possuir, né? Mais uma pergunta sobre essa lista positiva, senhor Daniel Collor. É sobre, no caso, paraísos fiscais e jurisdição. Muitas empresas na lista operam a partir de paraísos fiscais. Como isso complica a investigação da Polícia Federal sobre possíveis atividades ilícitas?
Obrigado pela pergunta. Como mencionei antes, realmente isso era uma dificuldade que os órgãos de persecução penal, no geral, aí enfrentavam, né? Que era obter esses dados e, na medida que eles não tinham nenhuma obrigação legal, né? A gente tinha que se valer de mecanismos de cooperação internacional e nem sempre obtinha êxito. Na medida em que eles têm representantes aqui no país, né? Formalmente constituídos, a gente, nesse sentido, acabou favorecendo. Certo? Quando demandado, por exemplo, as últimas três ofícios que encaminhei, por exemplo, para a casa de apostas, todos eu obtive as respostas, que antigamente nem sempre não tinha, acabava não tendo. Mudando agora um pouco o foco, segundo este estudo recente do Banco Central, estima-se que as apostas esportivas tenham movimentado mais de 20 bilhões de reais apenas em agosto de 2024. Essas empresas operam em ambiente complexo, tanto em termos de suas operações financeiras, quanto por operar em sistemas informatizados sofisticados que apuram os ganhadores e os valores a serem pagos em cada aposta. Como tem sido a interlocução da Polícia Federal com os outros órgãos, como o Ministério Público, a Anatel, Ministério da Fazenda, Polícia Civil e Ministério do Esporte? Haverá alguma centralização das informações e das investigações? Perfeito. A Polícia Federal, com relação a esse tópico específico, ela já tem uma interlocução iniciada tanto com o Banco Central, né, que é da onde partiu aí a informação, quanto com o COAF e está procurando outras instituições aí para traçar estratégias aí diria tanto para prevenção quanto para o enfrentamento, né, a esses crimes aí. O senhor disse que acompanhou parte da oitiva de ontem do empresário William Rogato. O que mais lhe estarreceu em relação a tudo que ele trouxe, embora ainda como indícios e não provas, mas de suas confissões, de suas revelações? E, por fim, hoje, tanto o Ministério da Fazenda como o Ministério do Esporte solicitaram à Polícia Federal que imediatamente investigue todas as declarações feitas por ele aqui. Sendo assim, como que a Polícia Federal iria atrás dele ou iria investigar o que ele falou? Obrigado, relator, pela pergunta. Presidente, perdão. Eu acho que, antes de mais nada, é importante pontuar que o depoente de ontem, ele é um foragido, né? Ele tem mandado de prisão preventiva em aberto em face dele, né? Em face da operação conduzida pelo GAECO no Distrito Federal. Eu vejo com algumas reservas, né, aquilo que ele colocou, de forma até contraditória. Isso é a minha opinião, né? Na medida em que ele fala que ele é, salvo engano a expressão, peixe pequeno, lambari pequeno, e depois ele fala que movimentou 300 milhões, né? Então, ele coloca sob suspeita aí campeonatos de toda a federação, e acredito que ele tem que apresentar pelo menos indícios mínimos, né? Porque ele está lançando aí uma pecha aí sobre todo o futebol brasileiro, né? Bem, aí está a primeira parte deste especial e exclusivo Podcast Liberados, ouvindo o diretor-geral da Polícia Federal, com os nossos membros da CPI que presido no Senado Federal, para saber tudo o que ela, Polícia Federal, pensa, investiga e providencia em função de tudo aquilo que ela, Polícia Federal, está recebendo diariamente de forma documental, ou áudio, ou vídeo. Bem, depois do menor intervalo da televisão brasileira, voltaremos com a segunda e penúltima parte do Podcast Liberados Polícia Federal exclusivo. Voltamos já e já. Vai levando. Foi pela linha de fundo. Boa jogada. O jogo segue. Empurra na área. Afasta a Ferrugem. O armador faz a posse para Sandoval. Aí, boa bola. Linda bandeja de Sandoval. Bola Superbet, todo mundo
Pode Ser Super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Pode Cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Senhoras e senhores, meus únicos patrões para o mundo inteiro, em rede mundial de televisão, nas redes sociais, canais abertos, fechados, aplicativos da Sul TV em todo o mundo, vamos para a segunda e penúltima parte deste Pode Cá Liberados exclusivo, onde ouvimos na CPI o diretor-geral da Polícia Federal, Daniel Mostardeiro Cola. Manda pro ar. Na sessão realizada no dia 29 de abril de 2024, o diretor de competições da CBF, senhor Júlio Avelar, prestou depoimento a esta comissão. Ele ressaltou a existência de um protocolo de cooperação entre a CBF e a Polícia Federal, que é informada sobre qualquer suspeita de manipulação por meios de ofícios da Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro. Ainda, durante seu depoimento, Júlio Avelar informou que, desde outubro de 2023, a Polícia Federal passou a integrar o processo de monitoramento e combate à manipulação de resultados. A Polícia Federal recebe relatórios diários de monitoramento de jogos fornecidos por entidades como a Sport Radar e, eventualmente, pela própria FIFA. Essa colaboração inclui o suporte às federações, ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e ao Ministério Público nas suas diligências. Diante dessas informações, eu pergunto: em que consiste, eu vou fazer as perguntas todas, se o senhor puder ir anotando, tá certo? Para a gente até ganhar tempo aqui. Em que consiste esse protocolo de cooperação entre a CBF e a Polícia Federal? Como está a participação da Polícia Federal no enfrentamento à máfia da manipulação de resultados promovidas por verdadeiras organizações criminosas, incluindo facções, como o PCC e o Comando Vermelho? Como são os meandros da participação dessas organizações criminosas no contexto do universo das casas de aposta, as bets, principalmente em relação aos crimes como lavagem de dinheiro? Como se aplica a expressão follow the money nesses casos? Qual o encaminhamento dado pela Polícia Federal quando recebe os relatórios fornecidos pela FIFA, CBF e Sport Radar? O papel da Polícia Federal, conforme destacado, envolve não apenas a investigação de atos ilícitos, mas também a integração com entidades esportivas e outros órgãos de segurança pública e justiça para monitoramento e prevenção de práticas que possam afetar a integridade dos eventos esportivos. Diante disso, faço aqui novas perguntas. No tocante à temática da manipulação de resultados e demais crimes relacionados à prática dos jogos online, com quais instituições a PF tem parceria? Como se dão essas parcerias? Essas cooperações interinstitucionais têm permitido a troca de informações e a realização de investigações mais aprofundadas, aumentando as chances de identificar e punir os responsáveis?
Polícia Federal, aí eu faço aqui uma introdução para as perguntas finais, né? A Polícia Federal é uma instituição crucial na luta contra a manipulação de resultados no futebol brasileiro. A complexidade do problema exige uma resposta coordenada e multidisciplinar que envolva não apenas a punição dos infratores, mas também a adoção de medidas preventivas e educativas para proteger a integridade do esporte e restaurar a confiança do público. Então eu pergunto, a Polícia Federal desenvolve algum trabalho do ponto de vista preventivo e educativo junto a instituições ligadas ao esporte, principalmente em relação às crianças e adolescentes? Se sim, quais? O senhor deve ter acompanhado ontem nessa CPI, né, e o senhor até falou um pouco a respeito, o depoimento do senhor William Pereira Rogato, réu confesso em promover manipulação de resultados em vários esportes. Ele declarou que políticos, dirigentes e atletas de grandes clubes do futebol brasileiro, artistas e presidentes de federações estaduais estão, né, na verdade, teriam participação em atos ilícitos e teriam as mãos sujas por cometimento de crimes relacionados a fraudes, até a própria CBF foi acusada. Como o senhor vê essa declaração bombástica dele? A Polícia Federal já acompanha algum indício sobre esses atores da jogatina? Como a Polícia Federal pode agir no sentido de coibir esse tipo de prática fraudulenta por pessoas com tanta influência? Querido representante da Polícia Federal, fica à vontade com os ótimos questionamentos do nosso vice-presidente desta CPI, senador Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Girão, pelas perguntas, pela deferência. Eu agradeço demais. Espero não me perder aqui nas várias perguntas. Se eventualmente eu passar, peço que o senhor, por favor, me interrompa. Bom, com relação ao mencionado protocolo, Polícia Federal e CBF. Eu falei logo no início da minha fala, eu mencionei que a Polícia Federal, só voltando no tempo, em 2023 a CBF ela demandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública por conta aí especialmente o que foi ventilado na Operação Penalidade Máxima e também em razão dos desdobramentos da CPI, para que fosse indicado alguém no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública para fazer uma interlocução. Certo? E na época o ministro da Justiça e Segurança Pública indicou a Polícia Federal. Com base nisso, nós nos reunimos com o senhor Júlio Avelar, com demais representantes. Eles apresentaram o sistema deles de monitoramento, a gente sugeriu algumas melhorias, aperfeiçoamentos e eu não tenho exatamente a data, mas, salvo engano, esse ano eles criaram a unidade de integridade e aí eles passaram a nos demandar formalmente, através de ofícios, de todos esses casos, como o senhor leu, como Vossa Excelência leu, né? De não só da Sport Radar, mas outras notícias de supostas manipulações. E eu havia mencionado também que a gente tem, a Polícia Federal, em regra, ela não tem atribuição para atuar nesses casos, são crimes de cunho estadual. A gente atua em algumas situações em razão, mediante autorização expressa do ministro da Justiça, em caso de repercussão interestadual que exige uma repressão uniforme. E a gente adotou o entendimento que, nesses casos, se enquadrariam competições de cunho de âmbito nacional. Né? Então, nesses casos, a gente tem demandado expressamente o ministro da Justiça para atuar. Certo? Eu acho que com isso eu respondo a primeira e a segunda pergunta, né? Então, o protocolo e como a Polícia Federal tem atuado. A Polícia Federal, só mencionando, ela já tinha, antes desse protocolo, ela já tinha desencadeado operações policiais, investigações com a Operação Jogar Ensaiada e Distração. E um exemplo do protocolo, já esse ano, foi a Operação Jogo Limpo, que já foi, vocês já ouviram alguns personagens aqui, né? Aquela investigação que visava apurar uma partida específica da Série D entre o Patrocinense e Inter de Limeira. Certo? Esse é um caso, e mencionei um pouco antes também que inclusive essa operação já foi finalizada no âmbito da PF e encaminhada para que o Ministério Público forme sua opinião a respeito dos fatos.
Certo. A terceira pergunta, que menciona a questão dos meandros, né, de eventual ORCRIM que atua nesses casos. Nós temos, e aí me permite, a gente tem dois tipos de situações. As investigações em que se busca apurar manipulação de resultados, né, e direto e indiretamente vai ter talvez as casas de apostas como vítima, né, e uma outra situação na qual as casas de apostas são utilizadas como fins de... Elas são, como posso dizer, elas fazem parte do esquema, né? São situações distintas, certo? Não posso mencionar aqui investigações em andamentos, né? Mas nós temos situações de organizações criminosas que se valeram, né, de casas de aposta para cometer ilícitos, né? Com relação ao que Vossa Excelência mencionou no follow the money, né, a gente tem essa situação sempre dos crimes financeiros, a lavagem de dinheiro, de seguir, rastrear, buscar rastrear por onde esse dinheiro passou, né? E nós tínhamos uma dificuldade imensa antes do regramento da lei que estabeleceu as bets, das portarias, que era essas casas de apostas todas sediadas no exterior. E isso tem nos facilitado elas terem representantes aqui, né? Tem facilitado bastante essa interlocução e na obtenção de dados junto a eles, certo? Posso citar como exemplo todas as últimas situações que eu demandei às casas de apostas, eu fui prontamente atendido com dados até além do que eu tinha solicitado. A quinta pergunta que Vossa Excelência fez menciona a questão desses relatórios recebidos da CBF. Nós criamos, a CBF ela difunde para várias fontes, né? Ela difunde para a Polícia Federal, Ministério Público, outros órgãos também de persecução, salvo engano, também para o STJD, se é uma competição nacional, TJD, se é uma competição regional. E, por óbvio, cada um dá os seus encaminhamentos, né? Como eu mencionei, com relação àqueles que são de cunho estadual, a gente forma uma base de dados, né? Porque um grande problema dessa temática de manipulação de resultados são as diversas, né, competições simultâneas ao longo do país. E alguns jogadores, às vezes, eles estão disputando, digamos assim, a Série B do campeonato regional de um determinado estado. 3 meses depois acaba, ele já está disputando um outro campeonato da terceira divisão de outro estado. Então, às vezes, num ano, ele disputou 3 campeonatos, certo? Então, uma das sugestões que a gente passou para a CBF foi que fosse criado um passaporte do jogador, que eventualmente tenha partidas tidas como indicadas como suspeitas, para que se possa fazer um monitoramento desse jogador. Com relação à parceria, já num outro viés de jogos online, né, que aí é uma temática, me parece que a pergunta se direciona não a outra de jogos online diversos, né, que esses. A Polícia Federal tem sim feito uma interlocução com outros órgãos, como por exemplo o Banco Central e o Bacen, certo? E vem atuando de forma a coibir, né, essas práticas. As trocas de informações são extremamente salutares porque a gente tem, né, às vezes, pontos de vista diversos, né? O COAF atua num aspecto, né, com as tipologias deles, a gente muito mais com o aspecto criminal, né? O Bacen com a questão de regulamentação, né? Então, a parceria eu diria que é essencial, extremamente salutar e tem funcionado. Questão de medidas educativas. Esse é um ponto que, voltado agora para a questão da manipulação, né, eu acho que é um ponto chave que o senador Girão colocou e talvez é um ponto foge totalmente da esfera da Polícia Federal, mas se me permite fazer com algumas considerações, né, eu acredito que Vossas Excelências até chegaram a ouvir jogadores, né, acredito que sim, né. Infelizmente, esses depoimentos eu não acompanhei, mas eu tenho certeza que alguns deles falaram que, eventualmente, não falo de manipulação de resultados de tomar gol, né? Mas de, eventualmente, um cartão que ele não entendia aquilo como de uma forma equivocada, né? É algo que, infelizmente, é uma questão cultural que a gente tem que aperfeiçoar. Especificamente, com relação ao desporto, a Polícia Federal não tem, certo? Mas a gente tem um programa chamado Faça a Sua Parte, no qual policiais comparecem em escolas,
e proferem e dão palestras para crianças e adolescentes, mas ainda que o foco não seja especificamente o desporto, recentemente, por exemplo, em Porto Alegre, a equipe da Polícia Federal ministrou uma palestra para jogadores da base do Grêmio, por exemplo. Né? E se me permite aprofundar um pouco mais ainda essa questão da educação, né? O esporte no nosso país, ele para os jogadores, uma via de regra, para o jovem, uma tábua de salvação, né? Ele praticamente opta entre estudar ou virar um atleta profissional. Então é algo que a gente tem que mudar, né? Eu conversava até esses tempos com uma colega do FBI que atua na área de manipulação de resultados, e lá a dinâmica, por exemplo, de um jovem, o esporte ele é totalmente inclusivo, né? Ele tem um outro viés, ele é uma forma, nem que aquele adolescente não vá se tornar um atleta profissional, mas ele é uma forma dele conseguir, por exemplo, uma bolsa na faculdade. Então é um sistema que na minha opinião, tem que ser repensado. Nas minhas contas, essa foi a 8ª resposta, senadora, se não me perdi aqui. Com relação à menção do senhor William ontem, que mencionou de forma políticos, dirigentes, artistas, personalidades em geral, né, pessoas digamos, politicamente expostas, né, pelo menos nas investigações de manipulação da Polícia Federal, que eu conduzi, que eu posso comentar, não figuraram, certo? Mas a gente tem uma outra operação aí, salvo engano, de Pernambuco, né? Nós temos aí alguns, como posso dizer, personalidade ou influencers, né? Que realmente tem uma entrada muito grande, né? No mercado brasileiro, e tem um poder realmente de literalmente influenciar, né? Considerável, algo que as autoridades devem observar com certeza. Bem, acompanhamos a segunda e penúltima parte deste depoimento exclusivo do diretor-geral da Polícia Federal, que é de quem mais esperamos providências, condenações e prisões depois de tudo o que esta CPI, que eu presido, vai entregar à justiça brasileira sobre o maior escândalo da história do nosso futebol, infelizmente. Vem aí a última parte do Pode Cá Liberados, depois do menor intervalo da televisão brasileira. Voltamos já e já. Vai levando a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a posse abraçando o Raul. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Boa Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Pode Cá Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Bem, acompanhamos a segunda e penúltima parte deste exclusivo Pode Cá Liberados, de novo com o assunto mais comentado do Brasil nos últimos 2 meses e especialmente os últimos 15 dias, em relação ao trabalho que fazemos prazerosamente na CPI da manipulação de jogos, resultados de futebol e casas de apostas. Sou o presidente, meu amigo e irmão Romário, o relator, os demais membros, e a Polícia Federal, nesta semana, neste programa de hoje em especial, é o assunto para saber o que ela está fazendo, providenciando, investigando e sabendo, principalmente. Manda para o ar a última parte. A minha última pergunta, já que o senhor falou de figura pública, é possível ou não o senhor dizer aqui que uma figura pública está sendo investigada em função de denúncia feita? Senador, aí, em razão da minha própria profissão, né? Não pode. Infelizmente, se eventualmente eu lhe disser que sim ou não, né? Eu vou estar violando aí o meu sigilo funcional.
Posso responder tanto administrativamente, quando eventualmente, se tiver uma investigação a respeito, né, que está sob sigilo, eu respondo perante o próprio... Por exemplo, tem alguma investigação contra o cantor Gustavo Lima, que, a meu ver, eu, como presidente da CPI, ainda não vi nenhuma prova, mas há informação de que ele está sendo investigado? Não sei lhe dizer, senador, não sei lhe dizer. No âmbito da Polícia Federal, o que eu tenho conhecimento é o que foi divulgado na mídia, né, que é uma operação da Polícia, se não me engano, Polícia Civil de Pernambuco, né? Não sei lhe dizer. Essas facções criminosas, né, o PCC, o Comando Vermelho, são verdadeiras empresas do crime e estão atuando nesse mercado. Eu gostaria que o senhor pudesse mergulhar um pouco mais nesse assunto, tá? Por ser tão crítico, qual a sua visão sobre a responsabilidade civil e penal dos influenciadores digitais, que tem levado muita gente para a beira do precipício aí e ganham muito dinheiro, eles, né, porque aquilo é um arapuca, é uma armadilha, e eu queria lhe perguntar só sobre isso, já lhe agradecendo por responder todas as perguntas. Obrigado pelas novas perguntas, senador. Com relação ao Orcrins, eu confesso, senador, que assim, embora seja o coordenador geral para todas essas temáticas, eu sou coordenador específico da área de corrupção, certo? Não posso lhe passar uma informação precisa, sob pena até de daqui a pouco passar detalhes que não são os mais corretos, né? E não seria correto com a própria CPI, né, passar uma informação que eu não tenho certeza. Então, me permito, se possível, né, não tenho esses detalhes para passar para Vossa Excelência. Com relação à responsabilidade dos influencers civil penal, a nossa área de atuação é especificamente penal, né? Então, civil eu não sei lhe dizer, né? Mas penalmente, falando de forma não concreta, mas abstrata, né? Não de nenhuma personalidade específica. No momento que ela divulga algo que, por exemplo, um determinado jogo que é uma fraude ou algo do gênero, ela vai responder com certeza criminalmente por relação a isso. Não tenho dúvida nenhuma, certo? Ela vai responder na medida em que, né, que ela tem uma participação considerável, né? Com a palavra, o senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho. A gente tem que entrar urgente com pedido de suspensão imediata da lei de apostas. Não, nesse momento é suspender, porque não dá para ter essa farra que está tendo no país de elisão fiscal, de lavagem de dinheiro, de corrupção, porque quando manipula resultado é corrupção, né? De crimes financeiros, porque o cara ontem disse que ganhou 300 milhões de 2009 para cá. E a gente continuar com essa lei, com esse buraco, que só vai ser tapado quando o governo apresentar os instrumentos adequados de combate e quando o governo apresentar as portarias de regulação, a maioria que entra em vigor só 1º de janeiro. Enquanto isso, hoje a notícia de que o cara vendeu a filha de não sei quantos meses para pagar a aposta, gente. Então, se desculpa. Assim, Daniel, é uma interpretação e eu sei que não é sua. Mas eu estava lendo a placa enquanto você falava. Não dá para o Ministério Público de cada estado, por mais competente que seja, que o de Goiás merece uma estátua. Quero deixar claro aqui. Tá? Mas isso tem que estar centralizado, gente. A lei é federal. A Lei Geral do Esporte é federal. A Lei das Apostas é federal. O Departamento da Polícia Federal é de repressão à corrupção. Manipulação de aposta é corrupção. Crime financeiro é crime financeiro, porque geralmente envolve lavagem de dinheiro, evasão de divisas, né? E a própria lavagem de dinheiro em si. E está lesando pessoas ainda por cima, né? Então é crime financeiro. Então isso tem que estar centralizado. O governo não percebeu isso, o Ministério da Justiça não percebeu isso. Isso não é uma crítica, é uma advertência. Abra o olho, corram, está faltando, é para ontem. Esse grupo tático, que por decreto o presidente cria, o secretário nacional de apostas solta as portarias e regulamenta o funcionamento. Era para hoje estar lá já, ou com acordo de delação ou com a Interpol para prender um réu confesso. Porque as células dele continuam aqui manipulando, você não tem a menor dúvida disso. Tem um fulano aqui que ele teve contrato de 22/8/22 até 2/5/2023 com o FEMAR da Paraíba.
Depois, esse rapaz passou pelo Desportivo Aliança de Alagoas, por empréstimo. Depois, ele passou pelo São Paulo Cristal da Paraíba. Ele passou por 2 estados da federação. Não dá para Alagoas investigar uma coisa que não sabe nem que o garoto foi para Paraíba. E Paraíba, o MP, investigar outra. Isso tem que estar no Ministério Público Federal. O cara passou por 2 estados da federação, não interessa se o campeonato era a Série B, C, D do estado. O crime é nacional, porque a célula está transitando no território nacional. Aí o outro atleta, fulano B, ele passou pelo FEMAR da Paraíba, pelo Desportivo Aliança por empréstimo e pelo São Paulo Cristal. A célula está rodando. São esses que montam o resultado. Basta 1 ou 2 para resolver o resultado de uma partida. Está tudo errado no futebol brasileiro, gente. O outro menino aqui, que agora está com o contrato ativo no comercial, passou pelo FEMAR da Paraíba. Certamente tem partidas sendo investigadas no MP da Paraíba, no MP de Alagoas e no MP do Mato Grosso do Sul, que pelo menos são os 3 estados que a gente sabe já que essa célula passou. E o MP de Goiás disse isso aqui, que essas células vão mudando de estado. Então o crime é federal, gente. Presidente, o desabafo que o senador Portinho acabou foi importante, mas desabafo justo, concordo com ele. Eu só vou além um pouco. Eu acho que a tragédia é tão grande do ponto de vista econômico e, sobretudo, social, que tem que acabar. Tem que acabar, né? Suspender não acabar. E aí é algo para proteger a sociedade brasileira. Para proteger o patrimônio que a gente tem também, que é o futebol. Doutor Daniel, alguma observação o senhor queira fazer? Fica à vontade. Se me permite, presidente, de forma bem sucinta, né, algumas sugestões aí, na mesma toada que o senador Gerão comentou, né, de sugestões, situações práticas, né, como bem colocado pelo senador Portinho, especialmente do doutor Fernando Sesconeto, que é o promotor lá de Goiás. A gente tem hoje uma situação que a esfera desportiva hoje é mais eficaz que a esfera criminal, certo? Porque a gente tem um sistema que a gente tem penas baixas para esse crime, certo? Vai demorar para efetivamente ele ser condenado, enquanto efetivamente a sanção desportiva, o sujeito teoricamente envolvido vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem poder jogar. Na prática, essa sanção é mais eficaz do que uma sanção criminal. Mas ela precisa da investigação do Ministério Público, Daniel, porque eu atuei no STJD e a minha pergunta ontem foi para confirmar isso. Eu perguntei para o manipulador se algum caso ele conheça que houve manipulação e as pessoas foram absolvidas. Ele riu, inclusive. Ele falou o meu, mas tem muito mais. Sim. Eu mesmo conheço 2. Agora, por isso que esse trabalho do Grupo Tático, eu peço encarecidamente levar essa sugestão até antes da CPI chegar com as suas conclusões, certo, porque isso é urgente. Ao doutor Andrei, né? Ao doutor Andrei, porque a gente está vendo as células se movem. E o STJD não tem braço, não tem perna, não tem poder de polícia para poder... Ele, com os elementos que vocês dão, ele vai julgar mais rápido. Exatamente. E a pena é maior. Exatamente, isso que eu queria chegar nesse ponto. A sanção desportiva está sendo mais eficaz, mas os tribunais esportivos têm limitações, né? Mas uma grande preocupação, e aí já entra uma outra esfera, os prazos prescricionais esportivos são muito curtos, né? São, não sei, 30, 60 dias, né? São curtos. Então, eu acho que tem que haver uma simbiose maior entre as 2 legislações, né? Tanto a criminal quanto a desportiva. Talvez também, no âmbito criminal, ter sanções na Lei Geral do Esporte mais severas, certo? Uma pena, na minha opinião, de 6 anos, por exemplo, uma manipulação envolvendo um campeonato de grande vulto é irrisória. Vide, por exemplo, salvo engano, não conheço os detalhes, mas a operação de Goiás, boa parte dos investigados fizeram um acordo de não persecução. Né? Então, na prática, a sanção desportiva foi a única que foi mais eficaz. Bem naquilo que o senador Portinho comentou, a gente sente falta de uma especialização em âmbito geral, dos órgãos de persecução como um todo. As polícias, os ministérios públicos e o judiciário também, né? Porque
100% das vezes quase 100% é uma novidade, né? Então a gente falta essa especialização. E se me permite, esse grupo que que Vossa Excelência mencionou, existe até um instrumento que o Brasil está em tratativas aí para eventualmente aderir ou não, que se chama Convenção de Macolin, não sei se foi tratado aqui, né? Macolin. Salvo engano, o MRE está em tratativas junto ao Conselho Europeu, para eventualmente aí aderir ou não, mas o que me chama a atenção é que alguns países, como Portugal, salvo engano, ou a Bélgica, se não me engano, eles criaram uma estrutura como sendo bem isso que o senhor falou, talvez com uma outra palavra, né? Mas uma junção de todos esses órgãos interessados, polícia, Ministério Público, nossa situação aqui, Ministério do Esporte, SPA, para que seja, né, algo concentrado num órgão. Aí se vai ser um grupo tático, vai ser uma agência, vai ser... Bom, eu acho que a nomenclatura não tem... O importante não importa a nomenclatura, né? Senador Cajuru, Vossa Excelência tem conduzido a excelente termos essa CPI, sempre de uma forma cartesiana, enfim, e manifestando as suas opiniões. E, obviamente, nós esperamos que o resultado seja o mais justo possível desta CPI. Eu apenas gostaria de, para não passar em branco, fazer apenas duas perguntas ao doutor Daniel Cola, que conhece essas entranhas e, obviamente, poderia deixar como sugestões a essas perguntas. A primeira é, na opinião de Vossa Senhoria, quais são as maiores dificuldades da investigação, identificação e responsabilização penal dos responsáveis pela manipulação de resultados em partidas de futebol? E a segunda, de que forma o Parlamento brasileiro, na sua visão, na sua avaliação, e em sua tarefa principal de legislar, os parlamentares podem contribuir para facilitar o trabalho policial e prevenir crimes relacionados à manipulação de jogos, considerando que o esporte, o futebol especificamente, é uma atividade quase lúdica da população brasileira, né? Então, para que nós possamos ter no futebol apenas um motivo de envolvimento da população com suas paixões, nas suas preferências, etc. Obrigado pelas perguntas, Excelência. Com relação às dificuldades, né, enfrentadas nas investigações, como bem pontuou, acho que o senador, se não me engano, o senador Portinho, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a migração dessas organizações criminosas, né? Dá para usar essa palavra, que elas vão vão migrando de clubes, né? O Brasil, ele tem talvez, acredito que seja a maior quantidade de campeonatos do mundo, certo? Porque nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta divisão, Copa do Brasil, mais 27 competições estaduais, mais algumas segundas divisões, terceiras. Então, assim, é muito dinâmico. Alguns campeonatos são muito curtos, né? E a gente tem que atuar de uma forma mais dinâmica e mais contemporânea, né? Tem que ser mais proativo. Nesse sentido, que a gente... se possível, conseguir atuar em situações que esteja ocorrendo a manipulação, né, durante aquele campeonato, antes que, por exemplo, os jogadores se dispersem, né? Às vezes tem um manipulador que ele atua em mais de um grupo, né, um empresário, mais de um clube, então ele vai pulverizando esses jogadores. Então é uma dificuldade... Uma dificuldade pretérita que foi superada agora era a obtenção de dados dos apostadores junto às bets. A gente está conseguindo esses dados agora. Com relação à segunda pergunta do senador, a questão daquilo que poderia ser a contribuição, né, da CPI, do Congresso, Senado, Congresso como um todo, eu acredito que as penas deveriam ser maiores para os crimes previstos nos artigos 198, 199 e 200, que tratam ali da incerteza do resultado da competição esportiva. Aliado a isso, se me permite também, talvez que houvesse uma previsão na Lei Geral do Esporte
da possibilidade de, assim como existe na sanção no âmbito desportivo, né? Que o magistrado também conste especificamente a possibilidade de que ele seja suspenso, né? Que ele seja impedido de atuar. Porque essa, na prática, para um atleta que tem uma vida útil, né? uma vida profissional de 10 a 15 anos, se ele não puder jogar 2 anos, 3 anos, essa pena vai ser muito mais eficaz, muito mais eficiente que uma eventual condenação criminal, que possivelmente vai haver uma substituição da pena ou suspensão da pena. Então, acredito que seria de repente essa contribuição que a CPI, em última análise, aí, o Senado poderia dar. Doutor Daniel, eu fiquei muito feliz com a sua presença, todos nós, com a sua colaboração, e o senhor tinha o direito, né, até de não opinar em alguns assuntos, e opinou em todos os nossos questionamentos, e o senhor pode ficar à vontade, caso queira fazer uma consideração final, para a gente dar o encerramento aos nossos trabalhos desta segunda CPI nesta semana. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, de estar hoje na sessão, de prestar alguns esclarecimentos. A Polícia Federal se coloca aí à disposição para eventuais dúvidas e novos esclarecimentos que se façam necessários, e parabenizo todas as vossas excelências aí pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado. Enfim, está encerrada a edição semanal deste Podcast Liberados de hoje, 19 de outubro de 2024, em rede mundial de televisão, para os canais abertos, fechados, redes sociais, enfim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nos aplicativos Smart TVs, neste depoimento importantíssimo do diretor-geral da Polícia Federal, Daniel Mostardeiro Colla, e tudo aquilo que esperamos dela, PF, Polícia Federal, nas investigações e providências, e tomara Deus condenações e prisões, para que o futebol brasileiro volte a ter credibilidade e não tenha todo dia uma surpresa desagradável sobre manipulação de resultados de jogos de futebol e de casas de apostas. Na próxima quarta-feira tem reprise deste programa às 11h30 da noite, e no próximo final de semana tem mais uma edição. Agradecidíssimo, e Brasil e mundo, Deus e saúde, Jorge Cajuru. O mundo inteiro acaba de ver pela TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Podcast Liberados. Na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, tem reprise desta entrevista exclusiva.